Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei o horário em que você vai ouvir a minha história, esse meu relato. E hoje eu trouxe para vocês uma história minha, uma história com Maria Padilha. Então, ouça bem. Certo dia, meu marido chegou em casa estranho, nervoso e bruto. Se bem que ele andava bruto ultimamente nos últimos tempos, mas nesse dia ele estava pior. E eu não entendi nada e acabou que a gente acabou discutindo muito feio. Eu escutei muitas humilhações, desde a comida que eu comia até o leite que ele comprava para o nosso filho. Eu fiquei muito mal. Eu chorei o dia inteiro, me lembrei que hoje, apesar de ter sido um dia mais difícil que os demais, teria a gira de esquerda no terreiro que eu frequentava. Isso é, quando eu conseguia uma folguinha nos afazeres de casa. E mesmo desanimada, com vontade de desistir, eu tomei um banho, dei um banho em meu filho, arrumei meu pequeno, coloquei minha roupa e resolvi ir. Demorei um pouco para chegar, pois eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Meu marido estava me ignorando, jogando em minha cara que eu não cumpria com as minhas obrigações. E como já disse, eu não trabalhava fora, afinal ele também não gostava. E assim eu continuei a minha caminhada, chorei bastante no decorrer do caminho e fui conversando, chamando por Maria Padilha. Essa pombogira, diga-se de passagem que era uma pombogira que eu sempre havia ouvido falar, pois ela era a pombogira da minha falecida tia. Então fui conversando com ela ao longo do caminho, falando das minhas dores, das minhas frustrações, pois eu não aguentava mais tantas humilhações. Depois de uns 40 minutos de caminhada, consegui então chegar ao terreiro. Cumprimentei a senhora que estava na porta e perguntei se podia me sentar na assistência. Ela foi muito gentil comigo, me ofereceu um café e eu aceitei, pois eu não havia comido nada, pois eu estava muito triste e também não conseguia me alimentar direito. Peguei uma senha para o passe, tomei o meu café e me sentei na assistência com meu filho. Os trabalhos foram abertos e eu senti uma vontade muito grande de chorar, uma energia muito forte, e então começou a chegada dos guardiões e das moças. Uma médium deste terreiro trabalhava com Maria Padilha e esta tinha muitas pessoas para atender. Eu fiquei triste porque eu pensei que eu não iria conseguir falar com Padilha, pois naquele terreiro só uma médium trabalhava com esta senhora. Mas eu continuei na vibração e pedindo que, independente de qual entidade fosse me atender, que me ajudasse. Eu estava já desconsolada. Na verdade, já estava quase dando o horário de encerramento do centro e a Cambone, que organizava o passe, me chamou para ser a próxima a passar com os guardiões aleatórios. E assim surgiu uma alta gargalhada e Dona Maria Padilha pegou no braço da Cambônia e falou assim: "Ei, Candanga, essa moça veio para falar comigo. Ela veio me chamando o caminho todo e aqui estou eu, dona moça. Trabalhei com a mulher do seu sangue, que está nos braços do Pai Maior. E eu não vou demorar, pois o que eu tenho que lhe falar é rápido. Vou lhe descarregar e lhe dizer uma coisa, dona moça." Disse ela a mim: "Por que você não está se olhando no espelho? Ou melhor, eu sei que você vai dizer que se olha, mas eu não estou dizendo nesse sentido. Digo para dentro de vós, dona moça. Você se perdeu, deixou de se amar, vive em prol daquele macho que não lhe ama
E mais, que está lhe humilhando tanto porque ele está contra Kenga nova, que está tirando todo o dinheiro dele. Mas eu vou lhe ajudar. Se eu não mudar a sua vida, eu não me chamo Maria Padilha. E essa cria tua é minha. Ela quis dizer com o meu filho. Disse ela, ele veio a esse mundo para cantar para mim. Eu então, com os olhos cheios de lágrimas, não entendi o que Maria Padilha quis me dizer referente ao meu pequeno filho, e ela continuou a me falar. Bateu em meu peito e disse assim: tudo que o traste lhe falou, eu vou fazer engolir. E quem vai pedir dinheiro para tu é ele. Aguarde, menina, que tu vai ver. Confie em minha palavra, pois ela não dá curva. Agora eu vou lhe dar este cigarro que eu estou fumando, dona moça. E quando tu passar na encruzilhada, eu quero que você quebre em 7 pedaços. Cada pedaço que você quebrar é uma ajuda que eu vou lhe dar. Eu então agradeci a dona Maria Padilha, que se despediu cantando: eu sou Maria Padilha, aqui em qualquer lugar, não deixa com meus filhos, pois nesse mundo eu sei voltar. E assim ela se foi, e eu voltei para casa com meu filho. E assim fiz exatamente como ela me pediu. Parei na encruzilhada e fiz o que ela mandou. Fiz com muita fé os pedidos, pedi muitas coisas boas, pedi que meu sofrimento acabasse, e assim eu quebrei o cigarro em 7 pedaços. E quando eu cheguei em casa, eu notei uma carta em cima da mesa do meu marido, dizendo que nunca mais voltaria, que arrumou outra mulher que eu valorizava e que eu nunca fui mulher para ele. Dizia que tinha dúvida se realmente José era seu filho. E disse mais que se eu quisesse dinheiro, que eu me virasse. Eu chorei muito e olhei para o céu desesperada. Eu pedi a Deus que me desse uma luz naquele momento do que eu ia fazer. Naquela noite, a lua estava linda, com um brilho maravilhoso, como eu nunca tinha visto. Depois de chorar muito, chorei copiosamente, eu entrei e me deitei com meu filho. Eu estava desolada, sem saber o que ia fazer, pois eu tinha aluguel para pagar, comida, remédios para o meu filho, e eu estava desempregada já há um bom tempo e fora de mercado também, né? Mas o meu desespero maior foi ver que o leite do meu filho estava no fim e eu não tinha um mísero centavo para comprar e nem família por perto para me ajudar. Eu chorei muito, até perguntei a Maria Padilha se era isso que Deus queria que acontecesse comigo. De tanto chorar, eu acabei pegando no sono. Então eu sonhei com aquela moça linda, toda de vermelho e preto, muito bonita, dos olhos negros, que vinha em minha direção, sorrindo, e me dava uma carta e ao mesmo tempo uma gargalhada dizendo para mim: seja feliz. Eu acordei assustada. Foi porque o sonho foi muito real. Eu me levantei e notei que o carteiro havia passado e havia deixado uma carta no vão do meu portão. Eu peguei a carta e eu abri. E na carta estava escrito o seguinte: o que eu te disse uma vez? E tinha um M de Maria. Eu me arrepiei e entrei. Minutos depois, por coincidência ou não, eu recebi um telefonema de um advogado chamado Antônio Souza. Ele então me disse que tinha notícias boas para mim, que o meu pai, que eu nunca conheci, havia falecido e havia deixado uma boa herança para mim. E se tratava de um bom dinheiro e de uma casa. Eu achei estranho, desconfiei, mas eu mantive o pensamento positivo. Então, esse advogado marcou um encontro comigo em uma padaria bem próxima à minha casa e então eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu cumprimentei e começamos a conversar,
Então ele disse que o meu pai, ao qual eu nem tive prazer de conhecer, deixou em meu nome uma herança bem gorda. Eu havia herdado uma casa e 100 mil reais. Desabei em lágrimas na mesa da padaria, pois o advogado, Dr. Antônio, ficou até assustado e perguntou o porquê de tanta emoção. E eu contei a ele tudo o que eu estava vivendo. E assim eu recebi a minha herança e acertei as minhas dívidas e mudei-me para a minha nova casa, a casa de meu pai. Chegando na casa, eu avistei uma linda roseira e na entrada da casa havia uma placa com as seguintes palavras: nesta roseira habita uma linda mulher, a qual é chamada de Dona Maria. Mais uma vez eu senti um forte arrepio. Eu abri o portão e entrei com José. José puxou minha perna e disse: mamãe, tem uma moça ali. Eu olhei, porém não vi ninguém, quando de repente uma gargalhada ecoou e mais uma vez eu senti um forte arrepio. O tempo passou e então eu fui me estabilizando e consegui montar uma loja de variedades para mim, onde dali eu tirava minha renda. E eu fiz uma promessa em agradecimento a Maria Padilha, que enquanto vida eu tivesse, que eu honraria o seu nome, aliás, o nome dessa senhora, e assim eu fiz. E por onde eu passava, eu levava o nome dela. Inclusive, essa loja que eu abri, eu coloquei Lojas de Variedades da Maria. E o tempo tornou a passar e José foi crescendo. José sempre gostou de batucar e sempre foi apaixonado por Dona Maria. Ele gostava de cantar e de compor pontos, até que certo dia ele me chamou e falou: mamãe, me leve ao terreiro que a senhora me levou quando eu era pequeno. E eu falei para ele: levo sim, meu filho, vamos sábado. E o sábado chegou. E assim nós fomos ao terreiro, que ficava a cerca de 2 horas da nossa nova casa. E quando chegamos ao terreiro, eu não sabia de qual seria o toque. E por incrível que pareça, foi uma gira de esquerda. E lá estava aquela médium trabalhando com Dona Maria Padilha. Eu confesso que chorei ao avistar aquela senhora que mudou a minha vida. E Dona Maria Padilha veio nos recepcionar. Hoje, aquela médium havia assumido a casa, pois a mãe de santo dela havia falecido há pouco tempo. Maria Padilha, ao nos avistar, deu uma gargalhada e cantou: mas olha, 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 olha quem voltou, a menina que chorava e trouxe o meu cantor. Eu corri para o abraço de Padilha e ela me abraçou forte, me olhou nos olhos e disse assim: se lembra do que eu, Maria Padilha, lhe disse uma vez? Eu lhe disse, moça, que você iria vencer, pois a minha palavra eu cumpro, e hoje o meu menino vai cantar e tocar para mim. José ficou encantado com tudo. Rapidamente cantou um ponto que fez para Maria Padilha, o qual dizia que ele não era nada sem o amor de Padilha. E a festa se fez. José tocou e cantou a gira inteira e eu e ele acabamos entrando naquele dia para casa. E assim eu e meu filho voltamos para casa, felizes, e no caminho meu telefone tocou, eu atendi, era o meu ex-marido. Acreditem se quiser. Ele dizendo que estava arrependido, aquela velha conversa que todo mundo já conhece, que estava arrependido, que havia se enganado e que queria voltar para casa. E então, meu filho nem esperou eu responder, ele já pegou o telefone da minha mão e disse a ele: olha, pai, o senhor me abandonou quando eu era criança e eu tive durante toda a minha vida uma mulher, além da minha mãe, que sempre cuidou de mim, Dona Maria Padilha. E hoje o senhor não se faz mais necessário. Se é uma ajuda que o senhor quer, eu vou mandar.
e pegou o endereço do meu marido e realmente ele mandou uma ajuda, mas já deixou bem claro, por favor, não nos procure mais. E a partir daquele dia nós seguimos a nossa vida. Hoje em dia eu estou casada novamente com um homem maravilhoso que também está frequentando o terreiro onde eu e meu filho permanecemos até hoje e somos muito felizes. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quem tem Maria tem tudo, não importa a Maria, não importa qual a linha, não importa o seu nome. Quem tem uma Maria em sua vida tem tudo. Deixa aí o seu comentário se você tem uma Maria em sua vida e qual é a Maria e se você também está feliz. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!